Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele mentiu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Fique à vontade, Esther. Então vamos nos recolhendo intimamente para dentro de nós mesmos, respirando profundamente. Com esta homenagem linda ao nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, esse missionário de Jesus, esse apóstolo de Jesus, como diz o Divaldo, nós vamos nos envolvendo nesta energia muito intensa, muito salutar. E vamos pedindo as bênçãos de Jesus, nosso mestre de amor e luz, e a Deus, nosso Pai de amor e bondade, para que possamos, através do seu amor, da sua misericórdia, estarmos aptos de olhos e ouvidos para o Evangelho da noite, para conhecer o Evangelho e principalmente para sentir e viver o Evangelho de Jesus. Vamos pedindo a proteção à pessoa responsável pelo Evangelho da noite e que também estas energias sejam direcionadas ao nosso amantíssimo Francisco Cândido Xavier, porque ele vai distribuir aonde for necessário. Que nós aqui pensemos e tenhamos a certeza de que estamos todos assistidos pela providência divina. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todo mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todo o sempre. E damos início a mais este evangelho de amor, graças a Deus. 。
Seja bem-vindo, Manuel. Boa Seja noite a bem-vindo, Manuel. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nessa noite de hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Capítulo 13, o item 5 e 6, que vem bem a calhar, o óbolo da viúva. Óbolo, para nós termos uma noção, era a moeda que se usava na época de Jesus. Eu fui pesquisar, alguns livros falam de uma maneira, outros de outra. Então, traduzindo para o nosso português, seria hoje a moedinha de 10 centavos, ou a menor parte dela. Então, vamos ficar com uma moeda de 10 centavos. E estando Jesus assentado de frente ao gasofilácio, gasofilácio é onde se colocavam os valores, as moedas, uma espécie de cofre. Observava de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos, que eram ricos, deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas. E convocando seus discípulos, lhes disse Jesus: na verdade, vos digo, que mais colocou esta pobre viúva do que todos os outros, porque todos os outros deram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deu de sua indigência tudo o que lhe restava para o seu sustento. Isso está em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. Os homens baseiam-se os méritos e deméritos dos fatos e dos seus homens segundo o que lhe mostram seus 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, interpretando-os segundo sua inteligência, seus conhecimentos, seus preconceitos e seus valores. Assim, aos olhos da percepção humana, a viúva deu a menor quantia. Jesus, porém, pela sua elevação espiritual, percebeu os motivos íntimos que impeliam os ofertantes na doação. E percebendo vaidade em uns, agradar a Deus para obter favores nesta vida ou após morte, em outros, agradar os influentes sacerdotes e outros mais. Percebeu o sacrifício da viúva, privando-se do necessário ao seu sustento do dia, numa manifestação de sinceridade da sua fé, num ato de santidade, de suprema renúncia. Considerou, pois, no seu julgamento, o valor moral e não o valor material da oferta. Não julgou os seus testemunhos dos sentidos, mas pelo valor espiritual que todos demonstraram, enaltecendo o menor valor pelos valores morais que expressavam. Sinceridade na fé, vontade de contribuir com o que julgava seu dever. Desprendimento, esquecimento das suas necessidades no momento, sua renúncia,
Allan Kardec, lembrando-se que a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si próprio, escreve sobre as pessoas que lamentam não possuir recursos materiais para fazer o bem, porque se os tivessem, os aplicariam em benefício dos necessitados. Estariam essas pessoas realmente imbuídas da vontade de fazer a caridade? Será que não pensariam primeiro em si, para dar aos pobres apenas o que lhes sobrasse? Quem tem a preocupação de auxiliar, dando o que lhe sobra, está ajudando quem precisa, mas não pode considerar-se caridoso, um espírito evoluído, merecedor das bênçãos divinas. Deve, pois, refletir sobre o significado da palavra caridade, como exercício de amor ao próximo, no esforço de desenvolver em si esse sentimento. Não merece censura, porém, quem assim age. Como Jesus não censurou os ricos que colocavam no gasofilácio grandes quantias de dinheiro, mas deve saber que dar do que sobra não é a verdadeira caridade. Como podem fazer caridade os que pouco possuem? Um grande exemplo que temos é o aniversariante de hoje, Francisco Cândido Xavier, que doou a sua vida inteira à caridade, à bondade, ao auxílio, em qualquer maneira em que foi chamado, podendo estar numa situação, quando vivendo entre nós um homem muito rico, mas todas as suas publicações, 423 publicações, se não me falha a memória, nenhum centavo ele ficou. Foram todos destinados à caridade. Tudo que ele possuía foi destinado à caridade. Francisco de Assis, numa época mais remota, as mesmas coisas, dispondo dos seus bens físicos, trocando-os pelos seus bens materiais, ajudando-os aos seus irmãos que realmente necessitavam. Então vamos, como podem fazer caridade os que pouco possuem? Procurar cada qual no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. E Kardec acrescenta que, em geral, as pessoas que sonham possuir muito dinheiro para poder ajudar, sonham com meios fáceis de consegui-los, como receber heranças, ganhar na loteria, etc. Lembra a seguir das pessoas que pedem aos espíritos ajuda para essa busca de riqueza, citando o estudo em O Livro dos Médiuns, as questões 294 e 295. A primeira trata da ajuda dos espíritos nas invenções e descobertas da ciência, que pode vir aos que a elas estejam dedicando todo o seu empenho, pelo estudo e trabalho, quando for chegado o tempo da descoberta ou invenção. A segunda, sobre tesouros ocultos, ou seja, ajuda, usada pelos espíritos zombeteiros, para divertirem-se com mentiras, pois espíritos bons estão apenas interessados no progresso moral dos homens.
E a valorização do trabalho é uma das condições sine qua non do progresso intelectual e moral de todos. Essas ideias foram despertas no início do Espiritismo, e Kardec escreve que o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, toda a gente imaginava fazer por meio dele. As pessoas que estão interessadas em fazer o bem e não possuem recursos para isso, devem consolar-se com o exemplo do óbolo da viúva, que foi o mais valorizado. Cita também que não é só com dinheiro que as lágrimas podem ser enxugadas. Quem deseja beneficiar sempre encontra oportunidade de realizar seu desejo, visto que não existe na Terra uma só pessoa, no livre gozo das suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, de dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta do dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros? Isso é a esmola do pobre. Isso é o óbolo da viúva. Muitas e muitas obras de auxílio aos necessitados têm surgido, principalmente aqui no Brasil, por pessoas sem recursos financeiros, mas que se juntam a outras. Trabalham em atividades diversas para angariar dinheiro, aprendendo na prática a solidariedade e a fraternidade, a simplicidade, a generosidade, a humildade e o amor. Os espíritas, que têm por lema fora da caridade não há salvação, não têm nenhuma desculpa para não exercê-la. No seu dia a dia, no lar, no trabalho, na rua, no lazer, no centro espírita. Então, por aí nós vemos que, por menos que a gente tenha, nós sempre temos condições de compartilhar alguma coisa. Nós não temos dinheiro, podemos doar o nosso tempo, podemos doar o nosso ombro para ouvir, os nossos ouvidos, para ouvir o irmão que está em dificuldade, apenas para escutá-lo. Sempre temos alguma coisa. E nesse momento que estamos passando, independente de religiões e de pessoas, quantos brasileiros estão se cotizando, estão se ajudando para ajudar o próximo? Cada um contribuindo com o seu óbolo, cada um contribuindo com a sua posse, e saibam todos que a maior parte desses auxílios vem de pessoas carentes, de pessoas da periferia, que às vezes dividem o que lhe é dado. Muitas vezes compartilham o que têm em casa e peçam, e esperam outro dia. Mas naquele dia, todos estarão alimentados. As nossas casas todas recebendo roupas, calçados, para que os nossos irmãos desempregados possam se vestir e se calçar à medida das suas necessidades. Não devemos culpar os nossos governantes, porque somos responsáveis por nós mesmos.
as nossas atitudes durante toda a nossa vida nos levou a esse patamar. Esse patamar onde plantamos, e agora chegou a hora da nossa colheita. Infelizmente, para muitos, a colheita tem sido árdua, quase toda perdida. Estamos perdendo muitos entes queridos, mas já sabíamos que é a lei natural das coisas, o nascimento e o desencarne. Então, procuramos seguir o exemplo hoje de Francisco Cândido Xavier, com o que ele nos ensinou, com tudo que ele escreveu, psicografou, procurando dar o de melhor que nós possamos. Se não tivermos nada, vamos doar o nosso tempo para os trabalhos voluntários, vamos juntarmos a todos nesse momento, vamos vibrando em orações, porque nunca o nosso planeta esteve tão necessitado de orações e de boas ações. Meu muito obrigado a todos, uma boa noite, e fica o espaço em aberto para os comentários de quem assim quiser. Que Deus nos ilumine o nosso caminho e a nossa trajetória, hoje e sempre. Obrigado. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fique à vontade. Acho que o comentário do Manuel foi pertinente, e a abertura também, com aquela mensagem em homenagem ao nosso querido Chico. E o Óbolo da Viúva nos remete mesmo a esse pensamento de ver o que o Chico fez e continua fazendo, né? Porque a vida continua. Então isso é importante para nós refletirmos também. Então podemos assim dizer que no contexto da nossa vida, o bem que fazemos nos advoga em qualquer momento da nossa vida. Estamos aí com duas, acho, convidadas novas no nosso comentário, e sejam bem-vindas, né? O comentário nosso, a gente procura retratá-lo como se estivesse dentro, né, da nossa casa, do nosso salão nobre natalício de Jesus, e trazendo, né, o salão do natalício de Jesus para os nossos lares. E, consequentemente, vocês estão sendo nossos convidados, como nós estamos sendo convidados de vocês, né, visitando às sextas-feiras os nossos próprios lares. Então, a gente tem assim, uma gratidão muito grande, né, pela presença de todos, de todas, né, e que estamos sempre, né, mantendo-nos às sextas-feiras, né, ouvindo o comentário, fazendo as nossas preces, para que possamos nos fortalecer ante esse momento histórico da humanidade e de nossas vidas, né? Momentos de testemunhos, momentos em que nós temos que exercitar paciência, tolerância, né? Temos que aprender a sermos resilientes. Então é um momento propício de aprendizado para todos nós. E a doutrina espírita nos auxilia nesse sentido. É quando nos oferece o Evangelho de Jesus para nos fortalecer na nossa caminhada. Ok? Então, vou passar a palavra a Jô para que faça aí a prece final, as vibrações aos corações queridos. E Luiz, dizer... Sim, pode falar, Manuel. Eu queria avisar de antemão que uma grande parte desse trecho, da primeira parte que nós falamos, até quase o fim, é crédito de Leda de Almeida Rezende Ebner, nossa irmã do plano espiritual, do qual eu gosto muito do que ela escreve, do que ela deixa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma pessoa que trabalhou muitos anos em prol da doutrina espírita
e que não tive o prazer de conhecê-la, mas conheço alguma de suas obras, e agradeço muito por ela ter sempre me ajudado nesses momentos dessas palavras. Que bom, mano. A luz de nosso Senhor Jesus Cristo a acompanha no plano espiritual como ela deve merecer. Obrigado. Realmente. Então, tá ótimo, Manuel. Eu acho que é isso mesmo, porque muitas vezes nós temos que buscar o auxílio, né, junto a esses nossos irmãos que têm a condição, né, que muitas vezes escreve e nos leva também a nos auxiliar a colocar as nossas palavras no meio, né, do conteúdo, né, conforme o Manuel falou, né, fez a apresentação baseado no que a irmã escreveu, mas também tinha conteúdo da sua fala e da sua emoção. E isso é muito importante para todos nós, ok? Lembrando também que a gente recebeu notícia, a gente, né, pelo Facebook, do desencarne do maestro Roberto, né, que estava sempre conosco, né, quase que anualmente, trazendo o coral Allan Kardec, que cantava para nós casa nos momentos festivos, palestra em nossas casas. Então, que a gente possa estar também fazendo uma vibração ao nosso maestro Roberto e também a sua família, né, aos corações queridos que conviveram com ele e a todos aqueles em que nós podemos estar lembrando agora e que está aí no caderninho de anotações da Joane, okay? E em nossos corações também. Jô, é com você. Então vamos fechar os nossos olhos um minutinho, para que a gente continue vinculados a esses amigos queridos, da nossa casinha querida. Vamos pedindo a esses amigos queridos que levem as nossas vibrações a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor, de respeito. A todas as regiões passando aí por dificuldades sérias, em especial, todas as regiões nesse processo pandêmico. Mais uma vez pedindo a espiritualidade pela linha de frente, pelos médicos, paramédicos, biomédicos, enfermeiros, aos nossos irmãos bombeiros, aos nossos irmãos responsáveis pela limpeza dos hospitais, aos nossos irmãos responsáveis pelos cemitérios, e mais uma vez a toda a classe científica encarnada e desencarnada. Vamos pedindo por todos esses nossos irmãos, né, que estão passando aí pelo processo do Covid, os que estão manifestados e os que não estão, que Jesus, como médico dos médicos, possa fortalecer cada um deles. Pelos nossos irmãos que se encontram com dengue, que nós temos casos na nossa cidade, que estão aí com dengue, aos nossos irmãos em processos depressivos, aos nossos irmãos aidéticos, cancerosos, todos os doentinhos, né, todos os enfermos do nosso caderninho, da nossa caixinha de vibração, que recebam nesse momento essas nossas vibrações de amor, de força, de equilíbrio, de saúde. A todos os enfermos nos seus lares, que essas vibrações possam chegar como um bálsamo salutar, como uma esperança de cura para muitos. Mais uma vez, Senhor, pedimos pelos nossos irmãos com ideias difíceis, né, com ideias suicidas, com ideias criminosas, a todos aqueles que, infelizmente, Senhor, não conseguiram refrear esses impulsos. Então, que essas vibrações possam chegar para eles assim de uma forma limpa, acalmando seus corações. Vamos pedindo também, Senhor, por todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde vem sobrando a vontade, a preguiça, a enfermidade. Para que haja mais respeito entre marido, mulher, pais e filhos, entre irmãos. Pedindo a espiritualidade pelos nossos lares, por todos nós aqui presentes, que esses trabalhadores amoráveis possam acarinhar cada um daqueles que lá se encontram, principalmente aqueles com os quais temos dificuldades.
Pedimos pela nossa casinha bendita, por todos os seus trabalhadores, principalmente aqueles passando pelo testemunho da fé, da paciência, da disciplina, por todos os trabalhadores, por todos os voluntários, por todos os alunos, por todos os responsáveis de todas as frentes de trabalho da nossa casa. Pelas nossas gestantes, pelas nossas famílias carentes, por todos nós que adentramos ali em todos os dias de trabalho da nossa casa. Vamos pedindo, Senhor, por aqueles que nos vêm à memória agora, que nós acreditamos necessitar de um carinho, de um respeito, de um aconchego. Todos eles recebam o que precisam. Pedimos pela nossa Santa Casa local, pela nossa delegacia, pelo nosso corpo de bombeiro, pelas viaturas que estão nas ruas. Enfim, Senhor, por todo aquele desesperado, desesperançado, que nós sejamos, neste momento, pequenos pontos de luz a esses irmãos, a essas situações, a todos os pontos do nosso planeta, para que muitos possam ter aquele momento de respirar profundamente e sentir a presença do Mestre em seus corações. E pedimos a vós, Mestre, mais uma vez, com todo carinho, com todo respeito, que nos cubra a todos com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos fazer essa nossa pequena parte sempre, Senhor, com muito carinho, muito respeito, muita responsabilidade, mas acima de tudo, Senhor, com muito amor e muita alegria no coração. Que nós possamos aproveitar todos os pequenos momentos de alegria do nosso dia a dia, para que nós possamos quebrar as amarras, essas egrégoras difíceis que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos. Obrigada, Jesus, por confiar em cada um de nós, na nossa capacidade, e por estar sempre presente em nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. E obrigada essa pleiade de amigos queridos que, muito melhor do que nós, sabem servir com Jesus no coração. Um beijo enorme em todos vocês. Eu peço um minutinho.